Olá, chamo Rodnel Tembe e seja bem-vindo a mais uma aula de Química aqui na Sniper Academia. Hoje nós vamos falar sobre os números químicos. Portanto, vamos começar falando do número atômico. O que seria o número atômico? O número atômico é, na verdade, o número de unidades de cargas positivas do núcleo de qualquer elemento químico. Isso é que é o número atômico. Ou seja, quando nós falamos do átomo, do modelo atômico segundo o modelo de Rutherford, ele dizia que o átomo era constituído por um núcleo e nesse núcleo encontravam-se prótons e nêutrons. E, portanto, o número de cargas positivas que nós estamos a falar, que constituem esse elemento químico, estamos a falar do número de prótons. Então, um elemento químico é um conjunto de átomos que possuem o mesmo número atômico. Por exemplo, se nós temos aqui, por exemplo, o átomo de hidrogênio. Então, significa que o átomo de hidrogênio é um conjunto de átomos que é formado por um número atômico e esse número atômico é 1. Ok? Por exemplo, o hélio. Significa que o hélio é um conjunto de átomos cujo número atômico é 2. Daí em diante. E o número atômico é representado pela letra Z. E cada elemento químico só possui apenas um número atômico. Depois temos o número de massa. O número de massa é a soma entre o número atômico, ou seja, o número de prótons, mais o número de nêutrons. Isso é o número atômico. Então, como é que nós representaríamos um elemento químico? Diríamos que o elemento químico é constituído por número atômico, que é o Z, e o número de massa. Ou diríamos que um elemento químico é constituído pelo seu número atômico, aliás, número de massa e o seu número atômico. Então, quanto esta representação e esta é válida. Portanto, semelhanças químicas. Então, os elementos químicos têm algumas semelhanças. E a primeira semelhança que nós vamos falar são os isóbaros. O que são isóbaros? Isóbaros são átomos que apresentam um número atômico igual. Ou seja, são átomos que apresentam um número atômico igual. Então, se apresentam um número atômico igual, isso nos remete a dizer que são átomos do mesmo elemento. Então, sendo assim, os isótopos serão átomos do mesmo elemento que apresentam o mesmo número atômico, porém vão apresentar um diferente número de massa. Ok? Por exemplo, aqui nós temos os isótopos de hidrogênio. Temos o isótopo 1, o isótopo 2 e o isótopo 3. Se formos a notar, eles apresentam o mesmo número atômico, porém apresentam diferentes números de massa. O isótopo 1 apresenta, que é o hidrogênio leve, apresenta o número de massa 1. O isótopo 2 apresenta o número de massa 2. O isótopo 3 apresenta o número de massa 3. Ok? E se formos a notar, estes isótopos também apresentam o mesmo número de prótons e o mesmo número de eletrões. O que significa que aqui nós estamos perante a um átomo neutro, o que vamos explicar adiante. Mas, adiantando, com isso percebemos que um átomo neutro vai ter o seu número atômico igual ao número de prótons igual ao número de eletrões. E isóbaros? Isóbaros são diferentes dos isótomos e são diferentes dos isótopos. O que acontece? Os isóbaros são átomos de elementos diferentes. Átomos de elementos diferentes que vão apresentar o mesmo número de massa. Por exemplo, o hélio. O hélio tem o número de massa 3 e o hidrogênio também tem um número de massa 3. Então, esses são
isóbaros. O número de massa é 3. Por exemplo, o argônio, o potássio e o cálcio apresentam o mesmo número de massa, que é 40. Mas apresentam número atômico diferente, 18, 19 e 20. E possivelmente também podem apresentar diferente número de nêutrons. Então, os isótonos são átomos de elementos químicos diferentes, tal como os isóbaros, mas que vão apresentar o mesmo número de nêutrons. Além de serem átomos com elementos químicos, átomos de elementos químicos diferentes, também apresentam número atômico diferente. Por exemplo, o hélio e o hidrogênio, como vimos no exemplo anterior, apresentam diferente número de nêutrons. E pela fórmula, nós dissemos que número de massa é igual ao número atômico mais o número de nêutrons. Com isso, nós podemos calcular o número de nêutrons. Vamos dizer que o número de nêutrons é igual ao número atômico menos ao número de massa menos o número atômico. Com isso, se pegarmos aqui o número de nêutrons de hélio, será igual. Qual é o número atômico do hélio? É o 4. Qual é o número atômico? É o 2. Com isso, o resultado será igual a 2. E se formos a calcular do hidrogênio, vamos dizer que o número de nêutrons do hidrogênio será igual a 3 menos 2, que será igual a 2. Logo, tem o mesmo número de nêutrons. Mesmo serve para aqui. Se formos a calcular o número de nêutrons de cálcio, será 40 menos 20. Vai dar 20. Se formos a pegar, por exemplo, do argônio, também teremos 38 menos 18, que dá 20 nêutrons. Ok? Mas existem situações especiais, como por exemplo, átomos neutros. O que são átomos neutros? Átomos neutros são aqueles elementos em que tem cargas negativas e cargas positivas. Ou seja, são átomos que apresentam-se eletricamente neutros. Ou seja, as cargas negativas vão anular as cargas positivas e com isso vai ser um átomo neutro. Em outras palavras, pode dizer que num átomo neutro, o número de prótons será igual ao número de elétrons. Então, sendo assim, temos num átomo neutro teremos número de prótons igual ao número de elétrons. Agora, átomos neutros são diferentes dos íons. Íons são espécies químicas eletricamente carregadas, ou seja, ou vai ter carga positiva ou vai ter carga negativa. É diferente dos átomos neutros que têm as duas cargas e essas duas cargas acabam se anulando. Por exemplo, quando um íon é carregado positivamente, nós chamamos de cátion. Quando um íon é carregado negativamente, nós chamamos de elétron. Então, um átomo que perde elétrons, nós dizemos que é um cátion. Então, cátion é um átomo neutro que fez o quê? Que perdeu elétrons. É um átomo neutro que perdeu elétrons. Por exemplo, o cálcio. O cálcio tem 2 mãos. Isso significa o quê?
Este 2 mais significa que o cálcio está a perder 2 eletrões. Mais em química é perder, enquanto que menos em química é ganhar. Com isso, como é que nós vamos calcular o número de eletrões do cálcio? Iremos dizer o seguinte: o número atômico do íon cálcio é 40, o número de massa é 40 e o número atômico é 20. Como é que vamos calcular o número de prótons? É simples. O número de prótons num cátion, é igual ao número atômico. Porém, o número de eletrões num cátion é diferente do número de prótons e é diferente do número atômico. Então, para calcular o número de eletrões num cátion, vamos dizer que o número de eletrões do cátion cálcio será igual. Nós dissemos que os cátions, eles fazem o quê? Perdem eletrões. Então, perder é tirar. Então, será o quê? Será o número atômico ou o número de prótons menos a carga. A carga qual é? É 2. Então, será 20 menos 2. Então, o número de eletrões é igual a 18, que é este aqui. E como é que calcularemos o número de eletrões? Nós já sabemos. O número de eletrões é o número de nêutrons é a subtração entre o número de massa menos o número atômico. Então, seria 40 menos 20, que dá 20. Agora, quando um átomo neutro ganha eletrões, ele se transforma em um anião. Então, anião é todo o átomo neutro que recebeu eletrões. Logo, para calcularmos o número de eletrões num anião, diremos o quê? Que está a ganhar. Então, será o número de prótons mais a carga. Logo, será número de eletrões, por exemplo, a calcular do nitrogênio. Número de eletrões de nitrogênio será 7 mais a carga. Qual é a carga? É 3. Então, o número de eletrões do nitrogênio será igual a 10 eletrões. Existem situações em que você pode esquecer essa fórmula. É muito simples. É só sempre usar subtração. Não importa o que aconteça. Por exemplo, se tu queres calcular o número de eletrões de cálcio, só dizer, número de eletrões de cálcio é o número de prótons. Qual é o número de prótons? 20 menos a carga. A carga, qual é a carga? Aqui a carga é positiva. Então, vai escrever mais 2. Então, menos com mais dá menos. Então, seria 20 menos 2, que daria a 18. Se quiseres calcular de nitrogênio, enquanto esqueceu, é só fazer o número de prótons. Qual é o número de prótons? É 7. Menos, qual é a carga? A carga é menos 3. Então, menos 3. Menos com menos dá mais. Então, seria 7 mais 3, que isso dá 10 eletrões. Então, guardem que num íon, o número de prótons é diferente do número de eletrões. Mas o número de prótons vai continuar igual ao número atômico. Isto é importante. Ok. As espécies isoeletrônicas são aquelas espécies em que não tem nem o número de massa igual, não tem, ou seja, o número de massa pode ser diferente, mas também pode ser igual.
o número atômico pode ser diferente, mas também pode ser igual, mas as espécies isoeletrônicas possuem o mesmo número de eletrões. Ou seja, toda espécie isoeletrônica possui o mesmo número de eletrões. Por exemplo, vamos constatar aqui. Isto é um anião. Logo, para calcular o número de eletrões deste anião, vamos fazer o quê? O número de eletrões do anião enxofre será igual ao número de prótons. É anião, então está a ganhar, menos mais a carga. Então, número de prótons é 16 mais 2. Isso dá 18. Vamos calcular do íon cloreto. Então, o número de prótons é 17. 17 mais 1. O 1 está aqui. Então, ficaremos também com 18. Então, possui o mesmo número de eletrões. Ok? Portanto, vamos para o exercício. Temos aqui um átomo que é constituído por 56 prótons. Então, um certo átomo, podemos escrever A, que é constituído por 56 prótons, mas também tem 56 eletrões e o número de neutrons é 82. Querem saber qual é o número atômico e o número de massa. Então, querem saber o número atômico e o número de massa. Então, nós já sabemos que num átomo neutro, o número atômico é igual ao número de prótons e é igual ao número de eletrões. Por isso que o número atômico será 56, que é o mesmo número de prótons, que também é igual ao número de eletrões. Logo, o número atômico é 56. E o número de massa é o somatório entre o número de prótons ou o número atômico mais o número de neutrons. Sendo assim, ficaremos com 56 mais o número de neutrons. O número de neutrons é 82. Então, isto dá 6 mais 2 dá 8. 8 mais 5. 8 mais 5 dá 10. 10 dá 13. Então, a opção correta é a opção A. Depois temos o exercício da UM número 4 de 2014, que diz assim: três átomos, o A, o B e o C. O átomo A possui o número atômico 70. Então, o átomo A possui o número atômico 70. E o número de massa 160. O átomo C tem número de neutrons 94. E é isótopo de A. Então, o átomo A e o átomo C são isótopos. Ok. O átomo B é isóbaro de C. Então, o átomo B é isóbaro de C. É isóbaro de C. E isótono de A.
Qual é o número de eletrões de B? Então, querem saber o número de eletrões de B. Então, nós sabemos que eles dizem que A e C são isótopos. E nós dissemos que isótopos são átomos do mesmo elemento químico que apresentam o mesmo número A atômico. Então, logo, o número atômico de C é 70. E tendo o número atômico de C, nós já podemos calcular o número de massa de C. Então, vamos dizer que o número de massa de C será igual ao número atômico mais o número de nêutrons. O número de massa de C será igual ao número atômico, que é 70, mais 94. Então, 70 mais 94, vamos ficar com 4 aqui. Aqui vamos ficar com 9 mais 7 dá 16. Então, vamos ficar com 164. Então, o número de massa de C é 164. Por outro lado, dizem que o C é isóbaro de B. O que significa que isóbaros são átomos de elementos químicos diferentes que apresentam o mesmo número de massa. Logo, o B tem 164 como seu número de massa. E depois dizem que o A e o B são isótons. Se o A e o B são isótons, se nós calcularmos o número de nêutrons de A, obviamente vamos encontrar o número de nêutrons de B. Então, calculando o número de nêutrons de A, vamos dizer, o número de nêutrons de A será igual a número de massa menos o número atômico. Com isso, vamos ficar com 160 menos 70. Então, 7 menos 16 dá 14. Aliás, não 14, 90. Então, exercício da 1M, exame 2014, número 4, diz assim: são dados 3 átomos, A, B e C. O átomo A tem um número atômico de 70. Átomo A, número atômico 70. E o número de massa, 160. E dizem que o átomo C tem o número de nêutrons de 94. E é isótopo de A. Então, átomo A e C são isótopos. E o B é isóbaro de C. Então, B e C são isóbaros. E isótono de A. A e B são isótonos. Qual é o número de eletrões de B? Então, sabemos que A e C são isótopos. Com isso, estamos a dizer que isótopos são átomos do mesmo elemento químico que apresentam o mesmo número atômico. Logo, o número atômico de C é 70. Com isso, nós podemos calcular o número de massa de C. Então, o número de massa de C será o número atômico mais o número de nêutrons. O número de massa de C será 70 mais 94. 70 mais 94, que vai dar a 164. Então, o número atômico, o número de massa de C é 164. Depois dizem que o B e o C são isóbaros. Isóbaros são átomos de elementos químicos diferentes que apresentam o mesmo número de massa. Logo, o número de massa de B é o número de massa
de B é 164. Depois, eles dizem que o número de A e B são isótons. Então, você vê que tem o mesmo número de nêutrons. Então, se formos calcular o número de nêutrons de A, vamos ter o número de eletrões de B. Então, o número de nêutrons de A será igual ao Z menos o A, que é o número de massa. Então, o Z de A será o número de massa menos o número atômico, desculpa. Então, será 160 menos 70. Então, 160 menos 70. Isto dá 0, aqui dá 9. Então, 90. Logo, o número de nêutrons de B é igual a 90. Com isso, já podemos calcular o número de eletrons. Sabendo que é um átomo neutro, estamos a dizer que o número atômico será igual ao número de eletrons, também será igual ao número de prótons. Com isso, temos o número atômico de B e temos o número de eletrões de B, porque esses dois são isótonos. Então, significa que o número de nêutrons de B é 90. Com isso, vamos dizer que o número de massa é igual ao número atômico mais número de nêutrons. Queremos o número atômico. Então, o número atômico será igual ao número de massa menos o número de nêutrons. Então, o número atômico será igual. Qual é o número de massa de A? Já sabemos, é 164. Qual é o número de nêutrons? É 90. Então, isto vai dar 164 menos 90, vai dar por aí, aqui 4 para 0, 0 para 4, 4, 9 para 16, dá 7. Então, será 74. O que será que é a opção C. Depois temos outro exercício, número 5, diz um átomo tem massa de 31 e 16 nêutrons. Então, um átomo X tem massa, número de massa 31 e número de nêutrons 16. Qual é o número de eletrões no seu nível mais externo? Então, aqui vamos resolver só para apanhar o número atômico. Porque para ter o número de massa no seu nível mais externo, teremos que fazer a distribuição eletrônica. E isso não é o objetivo dessa aula. Então, ficaremos com número de massa será igual ao número atômico mais o número menos o número de nêutrons. Então, seria 31 menos 16. Então, 31 menos 16, então, 6 para 11. 6 para 11, faltam 5. E vai 1, ok. Depois 1 aqui. Então, são 15. E depois vamos fazer a distribuição eletrônica de 15. Para ver qual é o átomo no seu nível mais externo. Depois, dados. Temos aqui este átomo e este átomo. Indica a alternativa correta. Vamos lá. Se formos anotar, o átomo X tem 42 como número de massa. O átomo X também tem o número 21 como número atômico. E o átomo X e o átomo Y têm ambos o número 21. Então, significa que o X e o Y são isótopos. Têm o mesmo número atômico. Se formos anotar, o átomo Y e o átomo Z têm o mesmo número de massa. Então, o átomo Y e o átomo Z têm o mesmo número de massa. Logo, são
isóbaros. Depois, temos que encontrar os isótons. Como é que vamos fazer? Calculando o número de nêutrons. Então, o número de nêutrons de X será igual a 42, que é o número de massa, menos o número atômico. Então, é 21. Vamos para calcular o número de nêutrons de Y. Vamos ficar com 43 menos 21. Então, isto dá 2. Isto dá 2, 22. Depois vamos calcular do Z. Vamos ficar com 43 menos 22. Aqui é 1 e aqui é 2. Então, podemos constatar que o X e o Z têm o mesmo número de nêutrons. Então, são isótons. Então, X e Y, isótopos. Y e Z, isóbaros, isótopos, isóbaros. X e Z, isótons. Então, a opção correta é a opção B. Portanto, chegamos ao fim de mais uma videoaula. Inscreva-se no canal e coloque o like. Aqui nós trazemos em todas as semanas um conteúdo novo que vai melhorar e dinamizar mais a tua preparação.